O salão estava banhado pela luz fria e cortante de 1000 cristais. Mas, para mim, Anacow era o palco onde a humilhação mais profunda da minha vida se desenrolaria. Hoje, no entanto, a sensação era outra. Um ano, exato um ano desde a noite em que meu ex-marido, João Castelo Branco, me marcou com vinho tinto diante de toda a Lisboa. Um ano desde que me deixou de pé, manchada em cacos, enquanto ele dançava com Sofia Macedo, a sua amante, bem ali, sob os holofotes da sua crueldade. Enquanto descia do carro, sentia a brisa fresca da noite de Lisboa roçar a minha pele, um contraste com o ar sufocante que me esperava lá dentro. A minha memória, caprichosa como sempre, tentava embaralhar as datas, as emoções. Foi no Museu de Arte Moderna, o mesmo lugar, mas tudo parecia tão diferente. Hoje, o meu vestido não era um ato de desafio ingênuo, um sussurro de liberdade. Era uma afirmação silenciosa, forjada em ouro queimado, elegante e estruturado, como as linhas do meu próprio projeto. Irradiava confiança, longe da vulnerabilidade que me consumia um ano antes. Lembro-me do som dos flashes das câmaras hoje. Antes, era um borrão, uma névoa através de lágrimas que eu me recusava a derramar. Caminhei pelo tapete vermelho, não na companhia de um homem poderoso que me tratava como um acessório, mas sozinha, Anna Cole, uma mulher de substância, de talento reconhecido. Os tabloides tinham sido substituídos por repórteres de conceituadas revistas de arquitetura, de cultura. O meu nome pairava nos lábios de todos. Uma sensação estranha. Reconhecimento, sim, mas também uma leve vertigem. Será que eu merecia tudo aquilo? Será que esta era mesmo eu? Ou era apenas mais um papel? Vi João e Sofia chegarem, um pouco atrás de mim. O rosto de João era uma máscara trovejante de fúria, os olhos injetados, como se o meu brilho fosse um insulto pessoal. Sofia, agarrada ao braço dele, parecia pálida e ansiosa. O vestido vermelho vivo que usara no ano passado, o mesmo ou uma cópia, nem sei mais, parecia hoje berrante, desesperado, quase uma piada de mau gosto. Pensei no meu vestido manchado daquele outro dia, na cor que se espalhava na seda. O rubro no meu vestido, o rubro no dela. Que ironia do destino, não acham? A atmosfera dentro do museu era elétrica. O burburinho sobre os dois principais concorrentes ao prêmio Edifício do Ano preenchia o ar. A colossal e corporativa Torre Castelo Branco, de João, e o inovador e com alma Centro Fênix, o meu projeto. Fui imediatamente rodeada por pessoas que me desejavam o bem, admiradores, colegas arquitetos, críticos, e os artistas que, em breve, chamariam o meu edifício de lar. Era quase sufocante, mas de uma maneira boa. As pessoas olhavam-me nos olhos, e não para além de mim como um fantasma que não devia estar ali. Encontrei Pedro Galvão perto do pódio. Ele olhava-me com um orgulho imenso e um sorriso sábio nos lábios. Tens luz a correr de medo, minha querida, disse ele, os olhos a cintilar. Não vejo um Castelo Branco tão apoplético desde que o pai dele perdeu uma licitação para mim em 98. Isto ainda não acabou, Pedro, avisei, embora um sorriso me tocasse os lábios. No fundo, eu sabia que já tinha ganhado. A vitória no prêmio era apenas um detalhe, uma bela cereja no topo do bolo. Oh, mas acabou, respondeu ele suavemente. Ganhar o prêmio é só o floreio final. Tu já ganhaste, olha em volta. Tens o respeito deles. Recuperaste o teu nome e criaste algo que irá durar. As suas palavras ecoaram no meu peito, mas a memória daquele outro dia insistia em voltar, como uma canção que se recusa a ser esquecida. Não um dia, mas à noite. Há um ano. Eu me preparava no meu quarto, no meu, ou melhor, nosso apartamento de luxo no Parque das Nações. Eu me via diante do espelho,
naquele vestido azul safira, a seda a sussurrar contra a minha pele. Era um pequeno ato de rebelião, a minha escolha, num dia a dia ditado pelos caprichos de João. Fomos casados por 5 anos. Eu era Ana Castelo Branco, um título que deveria ser uma honra, mas que parecia mais uma descrição de cargo. Tínhamos nos conhecido na universidade. Eu exibia o meu projeto final, uma biblioteca comunitária ousada e sustentável que ganhara o primeiro prêmio. Ele, João, era um palestrante convidado, um titã da indústria que herdara a vasta fortuna dos Castelo Branco. Foi captivado não pelo meu design, mas por mim. Perseguiu-me com um charme implacável, ofuscante, que me tirou do chão. Prometeu-me o mundo, uma parceria onde a minha criatividade floresceria ao lado do seu tino comercial. Mas a realidade foi uma erosão lenta e insidiosa de mim mesma. Os meus sonhos de projetar edifícios revolucionários foram gentilmente, mas firmemente, guardados na prateleira. Não precisas de trabalhar, querida, dizia ele, a voz uma armadilha de seda. O teu trabalho é ser a imagem da nossa casa, a anfitriã dos meus eventos, a inveja de todas as mulheres desta cidade. Ele construíra-me uma gaiola dourada, linda por fora, mas fria e vazia por dentro. Aquele dia era a gala anual da Fundação Castelo Branco, o ponto alto do calendário social da cidade. Um evento que João orquestrava com precisão militar, uma noite para projetar poder, influência e sucesso impecável. E todos os anos eu era o seu acessório mais importante. A porta do quarto abriu-se. João estava ali, já impecável num smoking feito à medida. Os seus olhos cinzentos percorreram o vestido azul safira sobre a cama, e uma ruga apareceu entre as suas sobrancelhas perfeitamente arranjadas. "O que é isto?" perguntou ele, a voz baixa e desprovida de calor. "É o meu vestido para hoje à noite", respondi, tentando manter a minha voz firme. "Escolhi-o na semana passada." "Tu escolheste-o, Ana. Temos uma estilista por um motivo. Eu aprovei o vestido de lantejoulas prateado da Chanel. Está no closet principal." Ele gesticulou desdenhosamente para o outro lado da vasta suíte. "Não gostei, João. Era duro. Este sente-se mais como eu." Ele aproximou-se, pegando numa dobra da seda entre o polegar e o indicador, como se fosse um objeto desagradável. "Mais como tu? Quem é essa exatamente? A estudante desconhecida que encontrei? Ou a esposa de João Castelo Branco? O Chanel é uma peça de investimento. Diz poder. Isto..." Ele soltou a seda. "Diz estás a tentar." A palavra picou mais do que um grito teria picado. Era a sua arma preferida, um desdém silencioso e condescendente que me fazia sentir pequena e tola. "Quero usar este", disse eu, a voz mal um sussurro, mas as palavras pesavam com desafio. João olhou-me por um longo momento, o seu olhar ilegível. Depois, um sorriso lento e frio espalhou-se pelos seus lábios. Era um sorriso que nunca chegava aos olhos, um sorriso que eu aprendera a temer. "Tudo bem", disse ele, a palavra seca. "Se estás tão determinada a fazer a tua pequena declaração, quem sou eu para te impedir? Apenas esteja pronta em 1 hora. A pontualidade é primordial." Ele virou-se e saiu sem mais uma palavra, o clique da porta ecoando no silêncio. Soltei um fôlego que não sabia que estava a segurar. Foi uma vitória, mas vazia. Conhecia João demasiado bem. Ele nunca simplesmente concedia um ponto. Encontraria uma maneira de me fazer pagar por aquele pequeno ato de independência. E assim foi. 1 hora depois, enquanto descia a ampla escadaria de mármore da nossa cobertura, vi-o à espera junto à porta. Os seus olhos percorreram-me desde os simples brincos de diamantes nas minhas orelhas até a bainha do vestido azul safira. Ele nada disse, apenas ofereceu-me o braço. O seu toque era gelado, mesmo através do tecido do seu fato. A viagem até a gala foi silenciosa. Eu observava as luzes da cidade a passarem em borrão pela janela do Rolls Royce.
Uma tapeçaria brilhante de vidas que eu só podia imaginar. Senti um nó de pavor apertar-se no meu estômago. O silêncio de João era sempre mais ameaçador do que a sua raiva. Quando chegamos à grande entrada do museu, onde a gala era realizada, uma série de flashes irrompeu dos paparazzi reunidos. A persona pública de João encaixou-se no lugar. O sorriso charmoso apareceu. A confiança fácil irradiava dele. Ele ajudou-me a sair do carro, a sua mão agora quente nas minhas costas. Um gesto performático possessivo para as câmaras. Sorri, querida, murmurou ele, a sua respiração perto do meu ouvido. És uma Castelo Branco. Tens tudo o que podes querer. Enquanto caminhávamos pelo longo tapete vermelho, eu coloquei a máscara que a aperfeiçoara ao longo dos anos. Sorri até as minhas bochechas doerem, a minha postura perfeita, cada movimento meu um estudo de elegância graciosa. Mas, sob a superfície, senti um tremor de medo. Aquela noite era diferente. O vestido azul safira era uma declaração. E eu sabia com uma certeza que me gelava os ossos que João estava a preparar a sua resposta. A gaiola dourada estava prestes a tornar-se uma arena, e eu era quem seria atirada aos leões. O grande átrio do Museu de Arte Moderna fora transformado num país das maravilhas celestial. Milhares de luzes de fadas estavam penduradas no teto abobadado, imitando um céu estrelado. Mesas carregadas de cristais gemiam sob o peso de arranjos florais e talheres brilhantes. O ar zumbia com as conversas das pessoas mais poderosas da cidade. Banqueiros, políticos, magnatas da tecnologia e socialites. Todos a orbitar o centro gravitacional que era João Castelo Branco. João movia-se pela multidão com a graça predatória de um tubarão. Um sorriso charmoso fixo no rosto, enquanto os seus olhos procuravam oportunidades. Eu estava presa ao seu lado, um satélite silencioso e bonito. Ele apresentava-me com um casual. Já conhecem a minha esposa, Ana. O seu tom deixando claro que a minha identidade começava e terminava com ele. Eu sorria, apertava mãos e murmurava amabilidades, sentindo-me mais um fantasma do que uma pessoa. Notei Sofia Macedo quase imediatamente. Era impossível não o fazer. Sofia era uma chama numa sala de elegância discreta, apertada num vestido vermelho carmesim que deixava pouco à imaginação. Era filha de um rival construtor, uma mulher com ambição gravada nos seus traços afiados e bonitos. Durante meses, sussurros seguiram Sofia e João, mas ele sempre os descartara com um riso, chamando as minhas suspeitas de paranoia inadequada. Mas a forma como ele olhava para Sofia naquela noite era diferente. Enquanto Sofia deslizava na nossa direção, os seus olhos fixos em João, uma corrente passou entre eles que era tão palpável que a senti como um choque estático. João, querido, Sofia ronronou, ignorando-me completamente. A festa é um triunfo, como sempre. Sofia? A voz de João estava mais quente, mais genuína do que estivera comigo a noite toda. Estás incandescente. Eu tento, Sofia riu, colocando uma mão perfeitamente manicurada no braço dele. O gesto foi uma reivindicação. Eu estava ali congelada, invisível. A sociedade educada à nossa volta fingiu não notar. Os seus olhares discretos a deslizarem, mas eu podia sentir os seus olhares furtivos, os seus julgamentos silenciosos. Eu era o obstáculo vestido de safira, a esposa inconveniente na presença da mulher que o meu marido verdadeiramente desejava. João finalmente virou-se para mim, o seu sorriso tenso. Ana, lembras-te da Sofia? Claro, disse eu, a minha voz fria. É difícil esquecer. O sorriso de Sofia foi um flash, predatório de dentes brancos. Igualmente. É um vestido simples, Ana, muito discreto. O elogio era envenenado, simples, discreto. Naquela sala, essas palavras significavam comum, sem importância. Antes que eu pudesse responder, João desviou a conversa, lançando-se numa discussão sobre uma aquisição recente.
Ele manteve a mão de Sofia no braço, criando efetivamente um círculo fechado que excluía a própria esposa. Dei um passo para trás, a humilhação uma onda de calor que me subia pelo pescoço. Precisava de escapar, nem que fosse por um momento. Com licença, murmurei, afastando-me do grupo. Nenhum deles pareceu notar a minha partida. Encontrei uma alcova tranquila perto do terraço, pegando numa taça de champanhe de um empregado de mesa que passava. A minha mão tremeu ligeiramente. Respirei fundo e calmamente, o ar frio da noite um bálsamo na minha pele quente. Observei o meu marido à distância. Ele ria com Sofia, a cabeça inclinada perto da dela, toda a sua linguagem corporal a gritar intimidade e afeto. Era uma declaração pública do seu caso, um espetáculo desenhado para me ferir. Depois de vários longos minutos, ele pareceu lembrar-se da minha existência. Os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e ele começou a caminhar na minha direção. Sofia permaneceu atrás, com um olhar de triunfo presunçoso no rosto. Por um momento selvagem e tolo, senti um vislumbre de esperança. Talvez ele estivesse a vir pedir desculpa. Talvez ele tivesse visto a dor nos meus olhos. Ele parou à minha frente, a sua expressão ilegível. Pegou numa taça de vinho tinto de uma mesa próxima, um merlot de um vermelho profundo como sangue. "Estás a divertir-te, querida?" perguntou ele, a sua voz enganosamente suave. "É um evento maravilhoso, João", disse eu, escolhendo a resposta segura e neutra. "É?" Estava preocupado que estivesses a sentir-te excluída, especialmente naquele vestido. Ele girou o vinho na sua taça, o líquido escuro a agarrar-se às laterais. "Quiseste fazer uma declaração hoje à noite, não foi? Ser vista como a tua própria pessoa." A malícia na sua voz era inconfundível agora. O nó de pavor no meu estômago apertou-se num caroço frio e duro. "Eu só queria sentir-me eu mesma", sussurrei. "Tu mesma?" zombou ele. Deu um passo mais perto, o corpo a bloquear-me da vista da maior parte da sala. "Deixa-me dizer-te quem és. És a senhora João Castelo Branco. Existes porque eu o permito. O teu nome, o teu status, o teu mundo inteiro. É tudo um presente meu, e tu és uma recipiente profunda, profundamente ingrata." O seu movimento foi súbito, um tropeção deliberado e brusco. A taça inteira de vinho tinto inclinou-se, e o líquido escuro e viscoso escorreu pela frente do meu vestido azul safira. Foi como uma ferida fatal, uma mancha carmesim a florescer que se espalhou pela seda delicada, destruindo-a completamente. Um suspiro coletivo espalhou-se pelos convidados mais próximos de nós. "Oh, meu Deus!" exclamou João, a sua voz a pingar falsa preocupação. "Que desastrado da minha parte. Sinto muito, Ana. Deves ter esbarrado em mim." Ele estava a culpar-me na frente de toda a gente. A mentira era tão flagrante, tão cruel, que me roubou o ar dos pulmões. Olhei para a ruína do meu vestido, o vinho a encharcar a minha pele, frio e pegajoso. Depois levantei o olhar para o rosto dele. Não havia desculpa nos seus olhos, apenas um brilho frio e triunfante. Ele tinha vencido. Tinha me castigado pelo meu desafio e reafirmado o seu domínio. Tirou um lenço de seda do bolso e começou a dabrar inutilmente na enorme mancha, piorando-a. "Aqui, deixa-me ajudar. Isto é um desastre completo. Estás um caos." As suas palavras ecoavam na minha cabeça. "Estás um caos." Finalmente ele parou, suspirando dramaticamente. "Bem, isso está arruinado. Deves ir para casa e mudar-te, querida. Não há necessidade de fazer uma cena." E depois veio o golpe final e devastador. Ele virou-me as costas, deixando-me ali, manchada e humilhada. Caminhou diretamente de volta para Sofia, que observava com um sorriso largo e vitorioso. Ele pegou na mão dela, levou-a aos lábios para um beijo teatral e depois levou-a para a pista de dança. Enquanto a orquestra entoava uma valsa romântica, a sala girou.
Todos os olhos estavam em mim. Vi a pena, a curiosidade mórbida, os sussurros fofoqueiros por trás de mãos elegantes. João nem sequer olhou para trás. Ele abraçava Sofia, rindo e sussurrando no seu ouvido, enquanto eles rodopiavam sob o teto estrelado. O carmesim do vestido de Sofia, uma combinação perfeita e cruel com a mancha no meu. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. O amor que eu tinha sentido, a esperança a que eu me agarrara, tudo se estilhaçou, deixando para trás apenas os gumes afiados da traição. Eu não era apenas uma esposa para ele. Eu era um adereço a ser usado e descartado. Ele não tinha apenas derramado vinho no meu vestido. Ele tinha tentado derramá-lo na minha alma, para manchar o meu próprio ser com vergonha. Com uma força que eu não sabia possuir, endireitei a minha coluna. Mantive a cabeça erguida, ignorei o mar de rostos a olhar e caminhei. Eu não corri. Caminhei com passos deliberados e medidos pelo coração do salão. Passei pelo meu marido a dançar e a sua amante, e saí para a noite fria e impiedosa, deixando a gaiola dourada para sempre. O ar frio da noite foi um choque depois do salão superaquecido. Eu caminhava sem destino, a minha mente um redemoinho de choque e fúria incandescente. As luzes da cidade borravam-se através das lágrimas que eu me recusava ainda a deixar cair. Ignorei o chamado preocupado do porteiro, passando pela fila de limusines e carros de luxo, o meu vestido arruinado uma bandeira da minha desgraça pública. Não sei quanto tempo caminhei, mas, eventualmente, os sons do pulsar da cidade trouxeram-me de volta a mim mesma. Encontrei-me parada em frente ao Hotel St. Regis, em Lisboa, um bastião de elegância do velho mundo e discrição tranquila. Por impulso, empurrei as pesadas portas de latão e entrei no lobby. Ignorei a recepção e deslizei para o lendário King Cole Bar do hotel. O bar era um oásis de calma, madeira escura, iluminação suave e o murmúrio baixo de conversas civilizadas. Encontrei uma pequena cabine isolada no canto e escorreguei para o assento de couro, finalmente permitindo-me encolher, envolver os braços em torno de mim mesma. A enorme mancha de vinho no meu vestido parecia uma marca a fogo. Um empregado de mesa aproximou-se, a sua expressão profissionalmente neutra, embora os seus olhos piscassem para a mancha. "Posso servi-la em algo, senhora?" "Um conhaque", disse eu, a minha voz embargada. "Por favor." Quando a bebida chegou, segurei o pesado copo nas minhas mãos, deixando o calor infiltrar-se nos meus dedos frios. Não bebi, apenas encarei o líquido âmbar, revivendo a cena na gala repetidamente. O sorriso frio de João, o tropeção, deliberado, o olhar triunfante nos olhos de Sofia, os olhares de pena dos convidados, um ato brutal de um homem brutal. Aquilo não foi acidente nenhum, pois não? Ele fez de propósito. A voz era profunda e ressonante, assustando-me. Levantei o olhar para ver um senhor idoso parado à minha mesa. Ele estava impecavelmente vestido num casaco de tweed, o cabelo uma explosão de prata, o rosto vincado com o tipo de sabedoria e autoridade que se ganha, não se herda. Ele segurava um copo do que parecia uísque. "Peço perdão?" disse eu, as minhas defesas a subirem imediatamente. "Posso?" perguntou ele, gesticulando para o assento à minha frente. Dei um aceno hesitante, demasiado atordoada para recusar. Ele sentou-se na cabine com uma graça silenciosa. "Estive na gala. Vi o que o Sr. Castelo Branco fez. Não houve nada de acidental nisso." Eu olhei para ele. Eu não sei do que está a falar." O homem sorriu gentilmente, uma expressão amável e conhecedora. "Minha querida, não há necessidade de pretensão aqui. Estás entre os feridos que caminham. Conheço bem o olhar. O meu nome é Pedro Galvão." O nome registrou-se com um choque. Pedro Galvão era uma lenda, um recluso. Era um multimilionário feito por si mesmo, que construíra um império tecnológico global do nada antes de o vender e desaparecer da vida pública décadas atrás.
Havia rumores de que ele era um feroz rival do pai de João, um homem que operava num plano ético completamente diferente. O senhor é o Pedro Galvão, o mesmo, disse ele com uma risada seca. Mais velho e muito menos interessante do que os jornais costumavam fazer parecer. Faço uma rara exceção para a Gala Castelo Branco todos os anos. É um estudo antropológico fascinante de avareza e ego. Ele tomou um gole do seu uísque, os seus olhos afiados e inteligentes a estudarem-me. Via no início da noite, Sr. Castelo Branco. Quando chegou, havia um fogo nos seus olhos, um vislumbre de desafio. Aquele vestido azul safira também não foi acidente, pois não? Fui surpreendida pela sua percepção. Não, admiti. A minha voz mal um sussurro. Não foi. Pensei que não, ele acenou. João é filho do pai. Vê as pessoas não como almas, mas como ativos num balanço. A senhora, suspeito, foi a sua aquisição mais valiosa. Mas as aquisições podem ser desinvestidas, especialmente quando começam a pensar por si mesmas. As suas palavras foram diretas ao coração da questão, articulando a verdade que eu tivera demasiado medo de admitir a mim mesma durante anos. As lágrimas que eu segurara finalmente brotaram nos meus olhos. Ele fê-lo para me quebrar, disse as palavras sufocadas pela dor, para mostrar a todos que eu lhe pertenço, que ele pode magoar-me e descartar-me quando quiser. E conseguiu? Pedro perguntou, o seu olhar firme e intenso. A pergunta pairou no ar entre nós. Conseguiu? Senti-me quebrada, humilhada, estilhaçada. Mas, enquanto olhava para aquele estranho, que me via não como uma vítima, mas como uma pessoa, um vislumbre do fogo que ele mencionara antes reacendeu-se. Era o mesmo fogo que me levara a projetar aquela biblioteca premiada, o mesmo fogo que escolhera o vestido azul safira. Não, disse eu, a palavra ganhando força enquanto a pronunciava. Não, ele humilhou-me. Ele magoou-me, mas não me quebrou. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo rosto de Pedro Galvão. Bom, era isso que eu esperava ouvir. Porque a vergonha, Sr. Castelo Branco, é uma emoção inútil. Mas a raiva pode ser um combustível magnífico. Pode construir impérios ou, nas mãos certas, pode derrubá-los. Ele inclinou-se ligeiramente, a sua voz baixando para um tom conspiratório. Eu tenho observado os investimentos Castelo Branco há muito tempo. João é arrogante e desleixado. Acredita que é intocável. Pessoas assim sempre se deixam expostas. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras penetrarem. A senhora tem uma mente de arquiteta, não tem? Vê o mundo em termos de estrutura, design e integridade. Sabe que mesmo o arranha-céus mais imponente pode ser derrubado se comprometer a sua fundação. O meu coração começou a bater mais rápido. Aquela não era uma conversa comum. Era algo completamente diferente. O que está a sugerir? Estou a sugerir, disse Pedro, os seus olhos a piscar com uma luz perigosa, que tem uma oportunidade única. Tem um conhecimento interno do homem. E tem uma razão para querer justiça. Eu tenho recursos e uma aversão profundamente enraizada a tudo o que o nome Castelo Branco representa. Parece-me que podemos ter um interesse comum. Ele colocou um simples e elegante cartão de visita na mesa. Continha apenas o seu nome e um número de telefone privado. Vá para casa, Sr. Castelo Branco. Não para a cobertura dele, mas para um lugar da sua escolha. Tire um dia, deixe a raiva assentar na sua resolução. E quando estiver pronta para deixar de ser uma vítima e começar a projetar o seu próprio futuro, e talvez a queda dele, ligue-me. Tenho um projeto em mente que pode interessar a uma arquiteta do seu calibre. Ele levantou-se, fez uma pequena e respeitosa vênia e saiu do bar tão silenciosamente quanto entrara. Eu fiquei ali sentada por um longo tempo, o conhaque intocado, o meu olhar fixo no pequeno cartão branco. O ar no bar já não parecia opressivo, parecia carregado de possibilidades. A mancha carmesim no meu vestido já não parecia uma marca de vergonha. Era uma declaração de guerra.
Pedro Galvão tinha me oferecido uma tábua de salvação, mas era mais do que isso. Ele tinha me oferecido um plano para a vingança. No dia seguinte, Ana acordou nos lençóis limpos de uma suíte no St. Regis, reservada com o meu nome de solteira, Anna Cole. A primeira luz do amanhecer entrava pela janela, iluminando o vestido azul safira, agora seco e rígido, pendurado numa cadeira. Era uma lembrança feia e dolorosa, mas eu não o escondi. Olhei para ele como um soldado olha para as suas cicatrizes de batalha, um testemunho do que eu sobrevivera. A primeira chamada que fiz não foi para Pedro Galvão, mas para Maria Ribeiro, a advogada de divórcio mais implacável da cidade. A reputação de Maria era lendária. Era conhecida por desmantelar os impérios de homens poderosos que maltratavam as suas esposas. Maria é a Ana Castelo Branco, disse eu, a minha voz clara e firme. Preciso de contratá-la. Vou deixar o meu marido. Houve um breve silêncio do outro lado, seguido por um assobio baixo. Bem, estou à espera desta chamada há 3 anos, Ana. Qual foi a gota d'água? Ele redecorou o meu vestido com uma garrafa de Merlot na frente de 500 pessoas, disse eu, um toque de humor sombrio no meu tom. Humilhação pública. Chique, Maria respondeu secamente. Isso não são apenas motivos para divórcio. Isso é uma declaração de guerra. Estou no meu escritório. 11 da manhã. A reunião com Maria foi um mergulho revigorante na fria realidade estratégica. As tentativas de João de me controlar começaram imediatamente. Quando saí do escritório de Maria, tinha recebido uma dúzia de mensagens dele, escalando de falsa preocupação. Estás bem? Estava louco de preocupação. Para ameaças diretas. Não podes fugir disto, Ana. Não sejas tola. Uma notificação do meu banco informou-me que as nossas contas conjuntas tinham sido congeladas. Ele pensou que podia me sufocar, controlar-me com dinheiro, como sempre fizera. Ele subestimou-me. Ele esqueceu-se que eu tinha aliados. A minha segunda chamada foi para o número no cartão de Pedro Galvão. Ele atendeu ao primeiro toque. Senhor Galvão, é a Ana. Esperava que ligasses, Ana. A sua voz era calorosa e encorajadora. Confio que dormiste sobre isso. Sim, confirmei. E contratei a Maria Ribeiro. Os meus bens já estão congelados. Previsível, Pedro riu. O primeiro movimento de um bully é sempre a carteira. Não te preocupes com isso. Estou a transferir um fundo inicial para uma conta em teu nome. Considero um adiantamento pelos teus serviços. Agora, sobre aquele projeto que mencionei. Estás livre para nos encontrarmos esta tarde? Encontramo-nos num clube privado discreto. O tipo de lugar tão exclusivo que nem sequer tinha uma placa. Numa sala revestida de couro que cheirava a livros antigos e ambição, Pedro apresentou a sua proposta. Todos os anos, ele começou. A cidade acolhe os prestigiados prêmios internacionais da Guilda de Arquitetura. O prêmio mais cobiçado é o edifício do ano. Durante a última década, um projeto financiado ou projetado pela Castelo Branco Investimentos ganhou. É um ponto de extremo orgulho para João. Valida a sua crença de que é um visionário, um construtor, não apenas um homem que herdou uma fortuna. Eu acenei. Conhecia bem os prêmios. Eu costumava assisti-los com João, observando-o aceitar elogios por monstruosidades de vidro e aço sem alma. Este ano, Pedro continuou, inclinando-se, quero patrocinar um projeto concorrente, um projeto com alma, um projeto com um propósito, e quero que sejas a arquiteta principal. Ele desenrolou um conjunto de plantas na mesa. Eram para um grande armazém degradado numa parte negligenciada da cidade, perto do Porto de Lisboa. Esta é a antiga fábrica de tecidos à beira-rio. Sou o dono. Quero transformá-la num centro de artes comunitário de última geração. O Centro Fênix, pensei que poderíamos chamá-lo. Um lugar para artistas desfavorecidos, músicos, pintores, escultores, para terem estúdios
espaços de performance e galerias. Um lugar de criação e renascimento, financiado inteiramente pela minha fundação. A minha respiração ficou presa na garganta. Não era apenas um edifício, era um sonho. Era o tipo de projeto que eu fantasiara antes que as minhas próprias ambições fossem sufocadas. Era significativo, bonito e profundamente humano. "O senhor quer que eu desenhe isto?" Perguntei, a minha voz a tremer ligeiramente. "Eu não quero que o desenhes, Ana. Eu preciso que o faças", disse Pedro, o seu olhar intenso. "Este projeto precisa de uma visionária. Precisa de alguém com paixão. Alguém que compreenda o que significa ser silenciada e lutar por uma voz. Esta é a tua oportunidade de criar a tua obra-prima bem no quintal de João Castelo Branco. Vamos construir um monumento à criatividade e resiliência e vamos inscrevê-lo para o Prêmio Edifício do Ano. Vamos desafiá-lo no seu próprio terreno." A brilhante do plano era impressionante. Não se tratava apenas de vingança pessoal. Era sobre aniquilação profissional. Vencer João na única coisa em que ele acreditava ser bom, roubar o prêmio que ele via como o seu direito de nascença, seria um golpe muito mais devastador do que qualquer acordo de divórcio. "Ele vai lutar", disse eu, já a pensar na logística. "Ele tem metade da Câmara Municipal no bolso. Licenças de zoneamento, licenças de construção. Deixa a política e o financiamento comigo", disse Pedro, com um aceno de mão. "Estive fora do jogo por um tempo, mas ainda sei como mover as cordas. O teu único trabalho é projetar o edifício mais extraordinário que esta cidade já viu. Pega em toda a dor, toda a raiva, todos os anos de talento suprimido e despeja-os em tijolo e aço e luz." Um fogo acendeu-se no meu peito, queimando os últimos vestígios de medo e dúvida. Esta era a minha chance, não apenas para me vingar de João, mas para voltar a mim mesma, para me tornar a mulher que eu deveria ser antes que ele tentasse apagar-me. "Quando é que começo?" perguntei, a minha voz a vibrar com uma força recém-descoberta. Pedro Galvão sorriu. "Já começaste, minha querida. Já começaste." Ao sair do clube, o horizonte da cidade parecia diferente. Já não era um símbolo do poder de João, mas uma tela à espera do meu toque. Os processos de divórcio seriam brutais, a agitação mediática intensa. João e Sofia exibiram a sua relação, tentando provocar-me. Mas nada disso importava mais. Eu não era a mulher quebrada no vestido manchado. Eu era Ana Cole, arquiteta, e estava prestes a desenhar os planos para a ruína de João Castelo Branco. Aquele período, entre a decisão e o início da construção, foi um tempo de silêncio e reflexão inesperados. Lembro-me de noites sem sono no meu novo loft, a olhar para as plantas do Centro Fênix, cada linha uma promessa de renascimento. Era nessas horas que pensava na minha família, no meu pai, que sempre me dizia para nunca confiar em quem promete demais, em quem faz a vida parecer fácil. Ele falava dos vendedores no mercado de Aveiro, mas a sua voz ressoava agora de forma diferente, noutros contextos. A vida com João, o Castelo Dourado. As promessas de um mundo sem trabalho. Era tudo fácil demais, perfeito demais. E a perfeição, como aprendi da forma mais dura, é uma ilusão perigosa. O real é bagunçado, com suas manchas de vinho e suas ruínas, mas também com a chance de construir algo de novo e verdadeiro a partir dos escombros. Eu estava pronta para construir, não para viver num conto de fadas, mas para erguer uma verdade sólida. Os meses seguintes foram um borrão de energia frenética e criação focada. Mudei-me para um loft minimalista e chique, numa parte diferente da cidade, um espaço que era inteiramente meu. Rapidamente se transformou num estúdio com esboços, plantas e amostras de materiais a cobrir cada superfície disponível. Eu vivia e respirava o Centro Fênix, muitas vezes trabalhando noite adentro, impulsionada por café e um desejo ardente de criar algo magnífico.
Montei uma pequena e brilhante equipa de jovens designers e engenheiros famintos que se inspiraram na minha visão e na missão do projeto. Eles viam-me não como uma socialite desprezada, mas como uma líder, uma artista de imenso talento, finalmente libertada. Pela primeira vez em anos, senti-me respeitada, as minhas ideias valorizadas, o meu intelecto celebrado. A mulher que fora silenciada por tanto tempo estava agora no comando, a sua voz clara e decisiva, enquanto dirigia cada detalhe do projeto. A batalha legal com João foi, como previsto, um caso vicioso e público. Os advogados dele tentaram pintar-me como uma mulher instável e vingativa, enquanto os tabloides, alimentados por fugas estratégicas do campo de João, publicavam manchetes sensacionalistas. Sofia era frequentemente fotografada com João, carregada de joias que ele lhe comprara, o casal a parecer presunçoso e inatacável. Eu, por conselho de Maria Ribeiro, permaneci em completo silêncio. Recusei-me a envolver-me na lama. A minha resposta não estaria nos jornais. Estaria na estrutura crescente do Centro Fênix. João, através das suas fontes, rapidamente soube do meu projeto. A princípio, ele desprezou-o. Ela está a construir um caso de caridade qualquer no centro da cidade. Zombou ele para Sofia uma noite durante um jantar num restaurante com estrelas Michelin. Um pequeno projeto de vaidade financiado por aquele velho fóssil do Galvão. É patético. Ela pensa que pode competir com a expansão da Torre Castelo Branco. A expansão da Torre Castelo Branco era a entrada de João para os prêmios de arquitetura, um arranha-céus de vidro frio e imponente, projetado para dominar o horizonte e projetar o seu poder corporativo. Sofia, a beber champanhe, estava menos confiante. Não a subestimes, João. Pessoas desesperadas são perigosas. Ela não é perigosa. É delirante, retrucou ele, a sua arrogância a cegá-lo. Ela nem sequer conseguiu escolher o próprio vestido para uma festa. Pensas que ela pode construir um legado? Mas à medida que a construção do Centro Fênix progredia com uma velocidade espantosa, começaram a circular sussurros na comunidade arquitetônica. O meu design era revolucionário. Não estava apenas a renovar a antiga fábrica de têxteis. Eu estava a tecer a história industrial do edifício num design deslumbrante, moderno e orgânico. Usei tijolo e madeira reaproveitados da estrutura original, combinando-os com vastas extensões de vidro e um átrio imponente preenchido com luz natural. O edifício foi projetado para ser não apenas bonito, mas sustentável e profundamente conectado à comunidade que servia. Era uma estrutura com alma. Entretanto, começaram a aparecer rachaduras na fachada perfeita de João e Sofia. As exigências de Sofia tornaram-se mais extravagantes. Ela queria um anel maior, um papel mais proeminente na Fundação Castelo Branco. Um compromisso público que ele ainda hesitava em dar, enquanto o divórcio estava pendente. As suas custas judiciais eram astronômicas, e o constante escrutínio dos meios de comunicação começava a desgastá-lo. Ele tornou-se mais irritadiço, mais controlador. Uma noite, Sofia mencionou o Centro Fênix novamente. Vi uma renderização online na Architectural Digest, disse ela a navegar no telefone. Estão a chamar-lhe o projeto mais aguardado do ano. As pessoas estão a falar dela, João. Estão a chamá-la de gênio. João arrancou o telefone da mão dela. Ele olhou para a imagem do edifício, uma estrutura que era toda luz, calor e inovação. Era tudo o que a sua fria torre corporativa não era. Uma veia pulsava na sua têmpora. É um acaso, rosnou ele, atirando o telefone para ela. O dinheiro do Galvão pode comprar boa imprensa, mas não pode comprar bom gosto. É um abrigo de sem-abrigos glorificado. É o favorito para o prêmio da Guilda, de acordo com o artigo. Sofia insistiu, a sua voz aguda. E se ela ganhar? Ela não vai ganhar, ele rugiu, batendo o punho na mesa.
fazendo chocalhar a fina porcelana. Eu sou João Castelo Branco. Eu não perco, especialmente para ela. A explosão silenciou Sofia, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. João começou a ver o Centro Fênix não como um hobby patético, mas como uma ameaça genuína. Ele começou a usar a sua influência para causar problemas. Inspeções súbitas e inesperadas no local da construção, atrasos nos carregamentos de materiais de fornecedores com ligações a Castelo Branco Investimentos. Mas para cada obstáculo que João criava, Pedro Galvão estava lá para abrir o caminho. Uma inspeção falhada era anulada por uma chamada para uma instância superior. Um carregamento atrasado era substituído por um expedido de um fornecedor europeu que Pedro tinha de reserva. A batalha era travada não nos tribunais ou nos tabloides, mas nas sombras da logística e da influência. Eu mantive-me acima da confusão, o meu foco inabalável. Quando os últimos painéis de vidro foram instalados e os espaços interiores tomaram forma, caminhei pelo átrio do Centro Fênix. A luz do sol entrava pelas clarabóias, iluminando o tijolo quente e a madeira polida. Já podia ouvir o eco da música, imaginar a arte vibrante que em breve penduraria nas paredes. Eu tinha derramado toda a minha dor, a minha raiva e a minha esperança neste lugar. Era mais do que um edifício. Era a minha ressurreição. Eu tinha pegado no momento mais feio da minha vida e transformado-o em algo bonito e duradouro. João tentara arruinar-me com uma mancha, mas eu tinha construído um marco. A gala era uma memória distante, um pesadelo de outra vida. A mulher que fugira envergonhada tinha desaparecido. No seu lugar estava a arquiteta da Fênix, pronta para a ver renascer das cinzas. A noite dos Prêmios Internacionais da Guilda de Arquitetura foi exatamente um ano depois da gala. O local era o mesmo, o Museu de Arte Moderna, mas para Anna Cole, o mundo tinha sido refeito. As apresentações começaram. João foi o primeiro. Ele subiu ao palco com a sua arrogância habitual, proferindo um discurso astuto e polido sobre como maximizar o imobiliário vertical e o valor para os acionistas. As representações da Torre Castelo Branco eram impressionantes na sua escala, mas eram frias, genéricas e desprovidas de humanidade. Era um monumento ao dinheiro. Depois foi a minha vez. Um silêncio pairou sobre a sala enquanto eu caminhava para o pódio. Não usei gráficos chamativos nem jargão corporativo. Simplesmente falei do coração. Um edifício é mais do que apenas uma estrutura, comecei. A minha voz calma e clara a ressoar pelo grande átrio. É um recipiente para a experiência humana. É um abrigo para os nossos sonhos, um palco para as nossas vidas, um repositório para as nossas memórias. Não deve dominar uma comunidade. Deve servi-la. Não deve intimidar. Deve inspirar. Falei sobre a história da antiga fábrica de têxteis, sobre as vidas dos trabalhadores que outrora enchiam os seus corredores. Falei sobre a minha visão de transformar um lugar de trabalho esquecido num lugar de criação vibrante. Atrás de mim, imagens do Centro Fênix preenchiam o grande ecrã, não representações estéreis, mas fotografias do espaço acabado, cheio de luz e vida. Mostrei os lofts, de pintores banhados pelo sol, o estúdio de gravação de última geração, a íntima sala de espetáculos com a sua acústica perfeita e o grandioso e acolhedor átrio. Chamamos-lhe Centro Fênix, continuei, porque representa a ideia de que a beleza pode nascer do abandono, que o propósito pode ser encontrado no que antes foi descartado, que uma base forte não é sobre o quão alto se pode construir, mas sobre o quão profundamente se conecta com o chão em que se pisa. Não mencionei João, não precisei. Cada palavra era uma acusação à sua filosofia, à sua ambição sem alma. O meu slide final foi uma fotografia simples e poderosa do edifício ao anoitecer, as suas janelas a brilhar com luz quente, um farol de esperança no seu bairro revitalizado. A maior honra da minha carreira, concluí,
o meu olhar percorrendo a plateia cativada, foi criar um espaço não para lucro ou para ego, mas para pessoas, um lugar com alma. Obrigado. A sala explodiu. Não foi apenas um aplauso educado. Foi uma ovação de pé estrondosa. Foi um rugido de aprovação pelo meu trabalho, pela minha visão, por mim. Eu olhei para o mar de rostos e vi-o. João ainda estava sentado, o seu rosto pálido de choque e raiva, as suas mãos cerradas em punhos brancos na mesa. Sofia sentada ao lado dele, parecendo completamente derrotada. Naquele momento, eu sabia que Pedro tinha razão. O prêmio não importava. Eu tinha tomado o palco que fora a cena da minha maior humilhação e tinha o comandado. Eu tinha silenciado os sussurros e substituído-os por aplausos estrondosos. Eu tinha enfrentado o homem que tentara quebrar-me e tinha lhe mostrado, a ele e ao mundo inteiro, do que eu era capaz de construir. A revelação estava completa, não apenas de um edifício, mas do meu verdadeiro eu. O que viesse a seguir era mera formalidade. A hora que se seguiu a minha apresentação pareceu-me fugaz e eterna. O ar no grande átrio estava denso de expectativa enquanto os jurados deliberavam. O burburinho inicial das conversas acalmara-se para um zumbido baixo e tenso. Eu sentei-me a uma mesa com Pedro e a minha equipa de design, aceitando as suas palavras tranquilas de encorajamento, mas sentindo-me estranhamente serena. Do outro lado da sala, a mesa de João era uma ilha de silêncio hostil. Ele bebia uísque após uísque, o seu olhar fixo no palco, enquanto Sofia, nervosamente, desfazia um guardanapo de cocktail numa pilha de confetes. Finalmente, a presidente da Guilda de Arquitetura, uma senhora idosa e distinta chamada Helena Dubois, caminhou até o pódio. Todos os anos, este prêmio reconhece um projeto que não só se destaca em design e inovação, mas também contribui profundamente para o tecido da nossa cidade. Começou ela, a sua voz ecoando pelo salão silencioso. Este ano a escolha foi incrivelmente difícil e, no final, notavelmente clara. Tivemos dois titãs da arquitetura em contenção. Um representando o poder do horizonte corporativo, o outro, o coração da comunidade. João sentou-se mais direito. Um vislumbre da sua antiga arrogância regressou. Ele ganhava há 10 anos seguidos. Não conseguia conceber um mundo onde isso mudaria. Embora a realização técnica da expansão da Torre Castelo Branco seja inegável, continuou Helena, a verdadeira arquitetura deve ser medida pelo seu impacto na vida humana. É pela sua beleza de tirar o fôlego, o seu uso inovador do espaço histórico e o seu profundo compromisso com a alma da nossa cidade que os jurados tomaram uma decisão unânime. Ela fez uma pausa, abrindo o envelope dourado. A sala inteira prendeu a respiração. O prêmio Edifício do Ano vai para o Centro Fênix, desenhado por Ana Coulo. Por um momento, houve um silêncio absoluto, seguido por uma explosão de aplausos que abalou os próprios alicerces do museu. A minha equipa explodiu em gritos de alegria, abraçando-me e uns aos outros. Pedro apertou o meu ombro, os seus olhos a brilhar de orgulho. Eu senti uma onda de emoção tão poderosa que quase me fez cair. Gratidão, vindicação e uma alegria profunda e ressonante. Caminhei até ao palco em transe, o pesado e belo prêmio parecendo surreal nas minhas mãos. Fiz um breve e sincero discurso, agradecendo a Pedro, a minha equipa e a comunidade que abraçara o projeto. Enquanto falava, os meus olhos encontraram os de João. Ele parecia ter sido atingido por um raio. O sangue escoara do seu rosto, deixando-o de um branco cadavérico. Ele olhava para mim, a sua expressão um coquetel tóxico de descrença, ódio e derrota total. Enquanto eu voltava para a minha mesa, com uma recessão de heroína à minha espera. Uma comoção começou perto da entrada do salão. Um pequeno grupo de pessoas com fatos escuros e conservadores tinha entrado, liderados por um homem com uma expressão sombria e determinada. Não eram convidados. Eles moviam-se com um propósito perturbador,
fazendo uma linha direta para a mesa de João Castelo Branco. Dois deles flanquearam João, falando-lhe em tons baixos e urgentes. Um deles deslizou um documento pela mesa à frente dele. Um jornalista perto da cena, pressentindo uma grande história, levantou o telefone para começar a gravar. João Castelo Branco, disse o agente principal, a sua voz alta o suficiente para se fazer ouvir no súbito silêncio. Sou o agente Manuel da SEC. Temos um mandado de prisão para o senhor por várias acusações de fraude de valores mobiliários e peculato. Um suspiro coletivo percorreu a sala. João saltou de pé, o seu rosto contorcido numa máscara de fúria. Isto é ridículo, é um engano. Não tem ideia de quem eu sou. Temos uma ideia muito clara, senhor Castelo Branco, disse o agente Manuel calmamente. Temos investigado as finanças da sua empresa nos últimos 6 meses, graças a uma denúncia muito detalhada e credível de uma fonte que tem estado ciente da contabilidade criativa do seu pai há anos. Parece que o senhor continuou a tradição familiar. Os olhos de João desviaram-se pela sala, finalmente pousando em Pedro Galvão, que lhe deu um pequeno e educado aceno. A compreensão amanheceu no rosto de João. Isto não foi coincidência. O projeto, o prêmio, a prisão. Foi tudo um ataque coordenado. Sofia, vendo todo o seu futuro a dissolver-se diante dos seus olhos, fez a sua escolha. Ela levantou-se, pegou na mala e deu um passo deliberado para longe de João. Não tenho nada a ver com isso, anunciou ela para a sala, a sua voz estridente de pânico. Não fazia ideia, sou tanto uma vítima quanto qualquer outra pessoa. Ela virou-se e praticamente correu do salão, abandonando-o sem um segundo olhar. A traição final pareceu estilhaçar o pouco de compostura que João ainda tinha. Tu! Ele rugiu apontando um dedo trêmulo para mim. Foste tu! Tu fizeste isto! Antes que ele pudesse atirar-se na minha direção, os agentes prenderam seus braços atrás das costas, clicando as algemas no lugar. O som foi agudo e final no silêncio atordoado da sala. Enquanto o levavam, uma casca desacreditada e gaguejante do homem poderoso que ele fora. Os seus olhos encontraram os meus pela última vez. Neles, eu não vi remorso nem compreensão, apenas a raiva impotente de um rei cujo castelo desmoronara em pó ao seu redor. Eu não senti nada. Nem ódio, nem pena, nem sequer satisfação. Ele era simplesmente irrelevante, um fantasma de um passado que eu já deixara para trás. Virei as costas para a cena patética da sua queda e olhei para o prêmio na minha mão. Esta era a minha vitória. Não a sua destruição, mas a minha criação. Eu não tinha derrubado o seu império por despeito. Eu tinha simplesmente construído um melhor, fundado na integridade, na paixão e na luz. O karma que encontrara João Castelo Branco foi uma consequência das suas próprias ações. Uma conta que finalmente tinha chegado. O meu futuro não era sobre ele. Era sobre o próximo edifício, o próximo projeto, o próximo sonho. Era um futuro que eu mesma desenharia. E hoje, não sei bem. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando a insônia me visita, questiono se a escolha de Pedro foi a minha ou apenas uma rota de fuga que me empurraram. Talvez ambos. A vida é assim, não é? Um emaranhado de certezas e dúvidas, de vitórias e cicatrizes. Nada é preto no branco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais que o medo ainda apareça, sei que o controle está nas minhas mãos. E isso, por si só, já é uma vitória inestimável.